the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No episódio de hoje vamos falar de fado, da sua história e das suas histórias. Para tal, convidámos Rui Vieira Neri, professor universitário e musicólogo, que tem dedicado ao fado parte considerável do seu trabalho de investigação. Olá, Rui, bem-vindo ao programa. Luís. Sobre o fado, há muito para contar e descobrir. Desde logo, as suas origens. Socorrendo-me de uma letra já cantada, entre outros, por Fernando Maurício, o fado é dos tais que não conheceu os pais nem tem certidão de idade. Onde e como terá nascido? Quais as suas raízes e influências? Muçulmanas peninsulares, africanas, andaluzas, brasileiras? Ou antes o resultado destas, misturadas com a cultura popular lisboeta pelos embarcados que percorriam os cantos do mundo onde o português era falado? Ao contrário do que possa pensar-se, o fado, ou fatum, destino, é uma canção relativamente recente em termos históricos. Terá dado os primeiros passos pelas ruas desafortunadas da Lisboa popular, ainda na primeira metade do século XIX. Era então uma canção de deserdados. Marinheiros perdidos, rufias, enjeitados e mulheres de vida fácil, como então se dizia. Estranhamente, ou talvez não, esta canção gemida, de temática fatalista, despertou o interesse de algumas figuras da velha aristocracia. Boa parte desta não se enquadrava na sociedade liberal e burguesa que começou a afirmar-se a partir do fim da Guerra Civil. São conhecidas as ligações do Conde do Vimioso, que manteve uma relação com a célebre Severa, do Marquês de Castelo Melhor e do Conde de Anadia ao fado, às estroinices e às esperas de touros. Estas são, aliás, contemporâneas da ligação de um outro membro da velha aristocracia, o Conde de Peniche, aos agitadores políticos radicais que contestavam a regeneração, particularmente ativos entre 1868 e 1871. Desdenhada pela burguesia que só tinha olhos para as modas de Paris e Londres, essa de Queiroz, por exemplo, descreveu o fado com sobranceria, a canção começou a sair dos becos e tabernas dos bairros populares de Lisboa para o teatro de revista na segunda metade do século XIX. A década de 1890, a da geração do Ultimato Britânico, assistiu ao reavivar do gosto pelos temas portugueses, de que malhou a exemplo na pintura. O rei Dom Carlos ajudou a que o fado começasse a marcar presença, ainda que tímida, nos salões lisboetas. Este lento percurso continuaria durante a Primeira República. No entanto, o fado só passou de canção lisboeta à canção nacional com o advento da rádio e do cinema sonoro. Na década de 1930, o Estado Novo procurou regrar uma canção que, desde a origem, tinha vivido do improviso e sentimento. Para que alguém pudesse cantar nas casas de fado, era preciso ter, e cito, aparência decente. Também, um repertório não brejeiro ou que atentasse contra a política do regime. O fado tornou-se assim respeitável, e uso aqui respeitável entre aspas, o que provocou, segundo os pontos de vista, a sua evolução ou a sua descaracterização. Então, brilhavam figuras castiças e revisteiras como Alfredo Marceneiro e Hermínia Silva. Na década de 1940, eis que surge Amália. Uma verdadeira diva, Amália faz do fado ascender a patamares superiores. Cantou os poetas, tornou a canção conhecida a nível internacional. Em paralelo, continuaram o fado vadio e de revista, as casas de fado e até o chamado fado aristocrata, de que Maria Teresa de Noronha foi expoente. No entanto, Amália não tinha igual, nem sequer rival. Sustentado como canção nacional pelo Estado Novo, o fado eclipsou-se após o 25 de Abril, à altura do protagonismo das músicas e cantores de intervenção. Mas foi sol de pouca dura. Em 1977, Carlos do Carmo lança o notável Um Homem na Cidade, cantando poemas de Ari dos Santos. Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança. Diria que este álbum foi o passaporte do fado para a sua aceitação no Portugal democrático. Desde então, surgiram muitos e bons talentos, como Marisa, Camané, Ana Moura ou Carminho. O fado evoluiu. É hoje muito diferente daquele que era cantado nas ruas escuras da Lisboa oitocentista. Tornou-se menos partilhado e mais aberto a influências de outras sonoridades. Hoje estará, e Rui Vieira Neri corrija-me se estiver errado, a meio caminho entre a música popular e erudita,
sendo uma canção de sonoridade portuguesa, mas com vocação universal. Está dado, depois, o pontapé de saída deste episódio. Depois desta introdução, que me esforcei por fazer curta, passo a palavra ao Henrique para que abra a conversa com o nosso convidado. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Olá, Rui. Olá, Henrique. Prazer em ver-te. Já nos conhecemos há muitos anos. Há uma coisa que antes do 25 de Abril se dizia, como tu sabes, que isto era 3 Fs: Fado, Futebol e Fátima. Curiosamente, estão todos recuperados, porque por acaso hoje estamos até na semana do 13 de maio e temos Fátima, temos futebol a dar com pau, e o fado foi totalmente reabilitado. No entanto, por exemplo, em 75 ou 74, na altura revolucionária, o José Mário Branco tinha uma letra que dizia: o faduncho choradinho de tabernas e salões semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em pedra dura. Nunca fez revoluções. Estás a ver, também sabes. Agora diz-me lá uma coisa. Como é que... Eu sei que tu foste muito importante na consagração do fado como património imaterial da humanidade, e como considerar o fado como world music, ou música do mundo. Mas como é que se fez esta... Tu naturalmente nasceste no meio do fado e no meio de fadistas e guitarristas e músicos, compositores. Como é que se fez esta recuperação do fado que na nossa geração era uma coisa um bocadinho mal vista? Não digo por ti, porque não vivias lá, mas enfim, por mim, que não estava lá. Henrique, estas coisas são sempre em zigue-zague de geração em geração, ou seja, cada geração naturalmente recusa aquilo que a geração anterior propunha, e até tem uma certa curiosidade em relação àquilo que os avós tinham proposto. Portanto, na realidade, o antifadismo muito forte da oposição democrática tem a ver com o quê? Com o facto que a partir da Segunda Guerra Mundial o regime de facto começa a perceber que o fado, com aquela versão fatalista da aceitação do destino, da resignação à condição de cada um, que dava muito jeito como instrumento ideológico. Não tinha sido o caso até aí. Ou seja, desde o 28 de maio até praticamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, o que nós vemos é uma enorme desconfiança da ditadura militar e depois do Estado Novo em relação ao fado. Saem regulamentos ferozes para controlar tudo o que se canta, as letras têm que ser aprovadas ou rejeitadas, e só se podem cantar, não é apenas não se podem cantar as proibidas, só se podem cantar as autorizadas, com carimbo azulinha a dizer pode cantar. Isso matou o fado operário, aliás. Justamente, perdeu-se com isso, ou seja, para o Estado Novo havia uma memória muito clara de um fado muito subversivo, ligado ao movimento operário, ao anarquismo, ao comunismo, ao anticlericalismo, ao republicanismo mais radical, e portanto, digamos, a geração do António Ferro naturalmente sentia a necessidade de contrariar o fado. Houve grandes discussões, por exemplo, sobre se o fado devia entrar na programação da emissora nacional a partir de 35 ou não, e quem salvou o fado aí foi o Henrique Galvão, como ainda na fase salazarista, que, presidindo a emissora nacional, disse: se vocês querem passar a mensagem ideológica do regime, têm que dar ao povo aquilo que ele gosta. E o povo gosta de fado, quer vocês gostem, quem não, tem que dizer assim, tem que se pôr a cenoura. Mas era uma opinião minoritária e muito polémica nesse período. Agora, para a geração que aparece com o MUD, depois com as campanhas do Norton de Matos, do Delgado, essa geração jovem do pós-guerra coincide com esta manipulação do fado pelo regime e, portanto, o fado passa a ser o inimigo. E realmente a nossa geração foi educada numa tradição antifadista. Eu lembro-me que logo em 74, saiu logo a seguir ao 25 de Abril, mas era um livro que já estava pronto, saiu aquele livro do António Osório, A Mitologia Fadista, que era uma coisa, um libelo acusatório feroz contra todos os vícios do fado, reais ou imaginários. E depois, mais uma vez, por sucessão contraditória de gerações, a geração que aparece nos anos 80, final dos anos 80 e nos anos 90, vai contrariar a postura antifadista da geração anterior e redescobre o fado como um veículo identitário. É interessante, recuando um pouco mais, e agora para o século XIX e para os tempos que poderão ser da origem do fado, meados do século XIX, como há também essa aliança dos extremos que se tocam ali
num gosto pelo fado, até em oposição ao que é a sociedade liberal e burguesa, não é? Esta Sim. aliança da viela popular com... Vamos lá ver. Não, ou isso é mitologia? Não, é parcialmente verdade, mas não é tão... digamos, não há ali aquela visão integralista da união entre o povo e a aristocracia contra os desvios do liberalismo burguês. Quer dizer, o fado começa por baixo, começa mesmo como uma canção da gente mais pobre, mais excluída, mais reprimida. E depois, como há uma parcela da juventude aristocrática que vai para a noite de Lisboa, e a noite de Lisboa nesse período são as tabernas, as tascas, os bordéis, que é precisamente o conjunto de lugares em que o fado era cantado, há uma parcela da aristocracia que entra nesse setor, mas que para grande horror das suas famílias respeitáveis. Claro. Quer dizer, o Vimioso com certeza que sim, porque era toureiro, gostava de andar na farra a noite toda, tinha uma quantidade de amantes que andavam, que era da rede das casas de passe de Lisboa, e portanto a Severa foi mais uma ali no meio da história. Meio, mas na realidade, já a partir de 51, quando começa a revista em Portugal, porque já agora os primeiros documentos que falam da prática do fado em Lisboa datam mais ou menos finais da década de 1820. E os primeiros documentos que falam de fado tout court são relativos ao Brasil colonial no início do século XIX. Portanto, é um género muito recente. Mas em 51, com as primeiras revistas, a Lisboa, parece que o ator Taborda gostava de improvisar, acompanhando-se à viola, quadras de fado da revista. E depois, a partir de finais da década de 60, começa a ser comum haver comédias burguesas, comédias dirigidas ao público de classe média. E o Essa, que não gostava de fado porque era um snob, basicamente, e um estrangeirado. E um estrangeirado? Aliás, ele próprio reconhecia isso. Ele próprio dizia, eu no fundo, reconheço que gosto de um fadinho chorado e de bacalhau, não sei o quê. Que ele dizia, E ervilhas com pão. exatamente. Mas, quer dizer, a postura estética oficial cosmopolita era não gostar de fado. Mas quando falamos das origens do fado no Brasil, Sim. ainda do tempo colonial e até antes da ideia da sua elevação a reino, foram os portugueses de finais do século XVIII e de princípios do XIX que levaram o fado para o Brasil ou trouxeram o fado para Portugal em 1820? Trouxeram o fado para Portugal, ou seja, o fado, tal como aparece nas suas origens no Brasil colonial, é uma mistura de elementos europeus e elementos africanos. Que não se esqueça que o Brasil tinha uma maioria gigantesca de população africana escravizada e já há alguma liberta. E portanto é primo direito do lundum, da fofa, de uma quantidade de danças não parecidas. É uma canção de Porto, aquilo que se chama canção de Porto. Fado marinheiro, não é? No sentido em que o tango... Nós gostamos dessa ideia, mas na realidade eu tenho cada vez mais dúvidas. Porque, na verdade, eu vi umas boas centenas, se não milhares de letras de fado do século XIX, não me lembro de ter visto uma única sobre o mar, a viagem, as saudades, tudo mais. É sobretudo uma canção de gente pobre. É uma canção de gente desesperada. Aliás, a noção de destino não é um destino filosófico, poético, lírico, é um destino cruel, é a ideia que nós nascemos para a desgraça. Fatalista. Mas desgraça efetiva, não é o fatalismo de nascer para ser infeliz porque não é um fatalismo romântico, não é? É um fatalismo muito... de não saber se vai comer no dia a seguir, basicamente. Exato. E portanto, no Brasil, ela começa por ser uma canção das plantações de escravos e depois passa para as zonas, para as classes populares no Rio de Janeiro. E curiosamente, eu estou a acabar agora um livro novo sobre isso. Mantém-se o fado no Brasil até ao final do século XIX e só é suplantado completamente como canção popular urbana pelo machixe e pelo samba na viragem para o século XX. É uma coisa que nem os investigadores brasileiros nem os portugueses tinham pegado nisto. Os brasileiros partiram do princípio que era uma coisa portuguesa, não interessava, e os portugueses achavam que era uma canção nacional, não se vai reconhecer uma canção nacional, raízes exteriores. Mas na realidade, quando as operetas do Offenbach foram estreadas no Brasil na década de 1850 em tradução portuguesa, substituíram o can-can, que era a dança final, não é? Por um fadinho, um dengoso fadinho brasileiro, como eles diziam. Portanto, chega com o regresso da família real, mas não porque o rei ou a família real cantasse e dançasse o fado, mas porque era uma canção das classes mais pobres, e onde ele começa a instalar-se é na zona
dos locais de sociabilidade pobres de Lisboa, os bairros à volta ao longo do rio e a cintura agrícola de Lisboa, de para onde vêm as caravanas com abastecimentos para... E depois, pouco a pouco, com esse tal fenómeno que nós vimos da entrada de aristocratas, intelectuais, jornalistas, gente da borga, da farra, não é? Que vão para a noite de É mais Lisboa. quase seduzidos por aquele ambiente. Exatamente. E depois, como isso faz difundir o gosto pelo fado, naturalmente, como as senhoras respeitáveis não podiam ser vistas nesses locais, era preciso levar o fado ao sítio em que elas estavam. Salões. Então, aos salões. Por exemplo, o Essa, isto que eu há pouco ia dizer, o Essa no Primo Basílio usa o fado de uma maneira muito inteligente para caracterizar o quê? A figura da Luísa. Exato. A Luísa, que é uma senhora de classe média, burguesa, típica, tem no salão, em cima do piano, tem áreas de ópera de Donizetti e de Bellini e tem o fado Vimioso. E justamente até o Essa utiliza o fado para caracterizar a decadência moral da Luísa, porque quando ela toca o fado, ela fecha os olhos e começa a imaginar o Basílio de roupão, leia-se sem roupão. Que ensinou um novo prazer. Exatamente. Ensinar-lhe um novo prazer. E a má influência sobre a Luísa é a amiga mais velha, a Leopoldina, divorciada. Divorciado, Mulher exatamente. de escândalos, portanto, que cantavam os fados com uns ais obscenos pelo meio. E tudo isto sob o olhar sensório da Juliana. Da Juliana, que bem se serviu disso, não é? Exatamente. Mas, portanto, de facto, entra no consumo de classe média já a partir de meados do século XVIII. Embora houvesse, de facto, uma série Século XVIII, não, século XIX. Desculpa. Embora houvesse, de facto, como o Lourenço disse muito bem, quer o Vimioso, naturalmente, Maria de Razão, mas o Marquês de Castelo Melhor, e depois os grandes latifundiários alentejanos, os Palha Blancos, É quase até uma reação deles face a uma cultura urbana e burguesa e eles sentirem-se um bocadinho até desenquadrados Sim, nessa sociedade. pode ser. E que então... Em qualquer caso é uma parcela, quer dizer, é uma parcela... É uma parcela não significativa. Não estou a ver, digamos, o grosso, e eram os rapazes, não é? Exato. Fazia parte daquela ideia eram senhoras. da virilidade mais ou menos clandestina e noctívaga de que se tinha que dar provas, não é? Claro. Mas quando estamos a falar do fado nessa altura, antes de ir para os salões, estamos a falar de um fado, obviamente, entre pessoas que poderiam saber cantar bem, mas teriam uma cultura musical muito rudimentar. A guitarra já era uma realidade? A guitarra é A um música... percurso curioso, porque as primeiras referências que nós temos ao fado são acompanhadas à viola só. A guitarra teve um percurso muito curioso porque é um instrumento que entrou nos salões no século XVIII a partir da Inglaterra. Era a guitarra inglesa que foi adaptada ao gosto e depois, quando deixou de ser fashionable, no início do século XIX, foi, digamos, apanhada pelas tradições populares várias e acabou por se casar com o fado só a partir mais ou menos da década de 1840, 50, quando nós vemos as primeiras referências à guitarra e nem sempre é o instrumento principal. Depois, gradualmente, vai tomando lugar como instrumento característico do fado. Tu disseste uma coisa, Rui, que me faz pensar. Quando disseste que a corte não veio, claro que não era o Dom João VI e nem a rainha que vinham a cantar, a ouvir e a bailar o fado. O fado dançava-se. Absolutamente. Até finais do século XIX, o fado é cantado e dançado. Aliás, o fado da Severa, que foi composto, ela morreu em 1846... E logo no ano seguinte circulava já um fado a contar da vida e da imagem dela. Fatal, não é? Fatal, trágica, não é? Morreu com 26 anos. Tuberculosa. E o fado gaba, para já, a beleza dela, que explica naturalmente o interesse do Conde Vimioso em primeiro lugar por ela. A voz e o canto sedutor. Mas também o pezinho matreiro, as ancas que rebolavam, os seios que oscilavam na dança, ou seja, continuava a ser dançado. E até finais do século XIX, mesmo já em finais, nós temos caricaturas do Bordal Pinheiro. Exatamente. Que mostram, por exemplo, os líderes dos partidos constitucionais monárquicos a dançarem o fado com o Zé Povinho. Exato. E temos uma fabulosa do rei Dom Carlos a dançar o fado com o primeiro-ministro, com o José Luciano de Castro. Exato. Aliás, porquê? Porque o rei Dom Carlos é conhecido por ter gostos muito ecléticos. E por reavivar até esse gosto, não são gostos eruditos, como reavivar Sim, ele teve aulas de guitarra com o João Maria dos Anjos, que era um dos maiores guitarristas daquela altura, e depois era um homem que
gostava muito de farras também com os amigos, tinha muitas namoradas populares, há para aí uma quantidade de supostos descendentes. Filhos do jardineiro. Exatamente, da Rei Dom Carlos. Ele é o rei exatamente dessa geração pós-ultimato, de onde vem Malhoa, com os temas portugueses na pintura, a evocação dos centenários do Infante Dom Henrique, de Vasco da Gama, Sim. aquele regresso do Camões. Pois. O Camões é entre 1880 mas e reparem, não convém empolarmos demasiado este fenómeno que é verdadeiro, mas nesse período o fado é sobretudo uma cantiga associada aos movimentos operários. Ou seja, o Partido Socialista começa em 76, não é? É contemporâneo do Partido Republicano. Exatamente, mesmo ano. Eu publiquei um livro quase só sobre isso, com várias letras de fado muito militantes, daquele género revolução a rimar com o coração. Sim. A falar. Não, apesar de tudo, calma, há uma diferencinha, mas se bem que no seu pior o Ari também fosse capaz disso. Mas não com, quer dizer, fatos que falam do José Fontana e que falam do Antero de Quental e do Marx Morro ao trabalho, e grandes Viva poetas, Fontana, e do Bakunini e do Kropotkin, portanto os grandes dirigentes, anarquismo, não é? exatamente, dos dirigentes e rimam Bakunini com Kropotkin e havia o Morro ao trabalho, Viva a Fontana, que deu descanso 7 dias na semana. Foi quando se instituiu o domingo como descanso obrigatório. Mas na realidade é curioso, eu não conheço um único fado pró-monárquico no século XIX. Os fados, nas letras de fado que circulavam, que se editavam. Ou seja, era uma canção muito conotada com os movimentos radicais, a não ser no circuito mais íntimo dos salões aristocratas, com certeza não cantariam estes fados, não é? Porque destruir a anarquia, haver no mundo igualdade, são dois fins sublimes porque luta a humanidade. Enfim, nunca é muito grande poesia, não é? Mas não tem nada a ver depois com aquele fado empossado que será muito posterior. O fado empossado é do Gabriel Oliveira, é um fado dos anos 60. Dos anos 60, século XX, não é? Século XX, exato. Portanto, é um fado nostálgico. É um fado nostálgico. Da Câmara e exatamente. Nesse caso do João Ferreira Rosa. Mas é um fado, curiosamente, composto nos anos 20, 30 por uma senhora. É um dos raros casos de uma autora, uma compositora. Não fazia ideia. Mas a música? A música. E depois o Gabriel Oliveira fez a letra do empossado porque justamente se referia àquela tradição de que o rei aparecia disfarçado nas tertúlias de fado. Não era propriamente nos salões do Paço da Rainha, e ele próprio ia aos lugares, na Costa da Caparica e tudo mais, em que se cantava fados. E parece que aparecia. E portanto fez-se aquele fado que é muito bonito e que o João Ferreira Rosa cantava muito bem. E o rei era o Dom Carlos. O rei era o Dom Carlos. Exatamente. Era Dom Carlos. E sabemos que quando veio Eduardo VII a Portugal, que o rei Dom Carlos convidou um fadista, o Fortunato Coimbra, para cantar para o rei Eduardo VII no Iata Amélia. Portanto, ele gostava de fado. É interessante também, ainda no século XIX, quando se fala em todas estas raízes populares, até de alguma intervenção, lembrar que, e estava aqui agora a lembrar-me, que o fado tem algo semelhante ao blues na origem. Não é? Uma música de lamento, uma música de excluídos. Isso, exatamente. De contar, aliás, o dia-a-dia, as angústias do dia-a-dia. E aliás, se vir bem, estas músicas populares urbanas à escala internacional têm todas mais ou menos um cronograma muito parecido. Sim. Quer dizer, nos anos 20, 30 do século XX, estas músicas que eram músicas de raiz, semi-improvisatórias, informais, sem grande preocupação de fixar autorias, nem de letras, nem de textos, entram no circuito do musical. Ganham cidadania, o tango argentino, o primeiro jazz americano, a canção à paz francesa, o flamenco que se converte na copla comercial. E, portanto, este fenómeno de profissionalização, de comercialização, acontece um bocadinho em toda a parte, a partir, sobretudo, do fim da Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, Isso 30. Isso tem a ver com a gravação também? Com o tem também. Mas quer dizer, fixa-se, ou seja, quer dizer... Não... Isso desde logo. Até a gravação, no caso do fado, então, no caso do fado, até a gravação tem um impacto enorme, porque
só se podiam gravar 3 minutos de música, mais ou menos, em cada faixa. Os fados podiam ter 10 minutos, um quarto de hora, se fosse uma longa história a contar as desgraças da menina perseguida, não sei, e podiam estar ali a cantar enquanto desse. Ou então, se fosse uma coisa de quadras improvisadas de sátira ou de desgarrada, aquilo podia durar. Mas para caber no disco tem que ter 3 minutos. Quando Então vem a rádio, só temos a agradecer ao gramofone. Exatamente, senão era uma chatice. Imaginem a mesma música. Nem sempre. E há um outro fenómeno interessante também para a expansão do fado, para lá do disco, logo em 1900 começa em Portugal, para lá da rádio começa nos anos 20, e depois tem o pico com a emissora nacional, que é a mobilização nacional para a Primeira Guerra Mundial. Exato. Ou seja, quando Portugal entra na Primeira Guerra em 16 e mobiliza os rapazes de todo o país para ir para tancos, para fazer os treinos militares antes de ir para o corpo expedicional português, e o mesmo para os que vão para Angola e para Moçambique, que se fala menos, mas que também tem esse processo. Sim, mas também há soldados. Também há soldados. Então claro que e tiveram uma vida desgraçada e uma taxa de mortalidade mais elevada do que o CEP em França, por causa das doenças e do tropicais. Mas enfim, isto é para dizer o seguinte: rapazes de todo o país que nunca na vida tinham ouvido um fado na vida, ouviram fado pela primeira vez no contacto com a rapaziada que vinha de Lisboa, da grande Lisboa, digamos. E depois há uma grande quantidade de fados das trincheiras, letras de fado compostas por soldados. Sobreviveu do Fernando Farinha, não é? Sim, exatamente. Eu não sei se era um que se calhar não era dessa altura, mas lembrei-me agora o fado do Cavanço. Exatamente. Esse é exatamente daí, porque era o fado do cavanço das trincheiras. O trocadilho do cavar a trincheira e do cavar da frente de batalha. Exatamente. O fado do cigarro também muito conhecido. Depois há fados a falarem dos bombardeamentos, dos gases lacrimogéneos e das mostardas e tudo mais. Era tudo o que era censurado na correspondência que vinha para as famílias. E há muitos fados que depois nós podemos encontrá-los nas memórias, nas cartas, enfim, nos livros que escreveram na altura, que dão testemunho precisamente porque o fado estava habituado a dar o retrato da vida cotidiana desta gente pobre. Também retrata o desespero. De repente eles foram lutar convencidos de que iam defender a honra da pátria e os tratados de aliança com a Inglaterra e a Revolução Francesa e não sei o quê. Chegaram lá sem treinamento adequado, sem equipamento adequado, sem armamento adequado, sujeitos a estarem enfiados nas trincheiras durante semanas sem tomarem banho, com percevejos, com doenças, com carne enlatada. Foi e portanto temos muitos fatos que são documentos humanos extraordinários a descrever precisamente estes sofrimentos na frente de batalha, e o fado servia para isso. E serviu também, portanto, essa experiência serviu de alguma maneira para que gente que nunca tinha tido contacto com o fado até aí passasse a achar que o fado era um bom veículo de expressão da sua realidade cotidiana. Agora, eu não sei se é com a Amália, tu dirás, mas há um momento em que o fado se cultiva. Sim, digamos, torna-se mais erudito. Passa a cantar grandes poetas, não só o Camões, como poetas contemporâneos. Davi Mourão Ferreira é um habitué, digamos, mas há outros. Há uma etapa intermédia que é quando o fado se profissionaliza, nos anos 20, a final dos anos 20, sobretudo na década de 30. Porquê? Porque até aí muitas vezes o fado era improvisado do ponto de vista poético. Os fadistas tinham jeito para inventar umas letras. É um fado vadio, canalha, informal. Agora canto eu, agora cantas tu, Deus nos livre. É melhor estarmos quietos. Exatamente. Vamos poupar estes senhores e os nossos queridos ouvintes. Mas com a profissionalização, isto significa que cada fadista pode cantar as mesmas melodias que os outros. Mas quando canta uma determinada melodia tem que lhe pôr uma letra que seja diferente da letra que é cantada nessa melodia por outros fadistas. E por isso, já agora um parênteses, por isso é que no fado há melodias iguais, absolutamente, que se chama o fado seixal, sei lá. Exatamente. Com letras completamente diferentes. Com letras completamente diferentes. Por exemplo, se os nossos ouvintes conhecerem alguns fados mais famosos, a Igreja de Santo Estevão do Fernando Maurício, o Povo Palavras no Rio da Amália. É a mesma sequência. É a mesma melodia. Não é só a mesma sequência, é a mesma melodia com letras diferentes e depois com um estilo de interpretação completamente diferente que marca uma grande diferença. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Lado, houve em tempos guitarra.
Mas aí já temos fado de Mas, autor, portanto, não é? Porque... Exatamente, portanto, justamente com a profissionalização, nós temos uma geração de poetas populares profissionais, o Linhares Barbosa, o Carlos Conde, o Francisco Radamanto, eu sei lá, uma quantidade deles, o Frederico de Brito, que escrevem e até vendem as letras de fado aos fadistas. Claro. E portanto isso já corresponde. E escrevem para uma música. Escrevem para um tonal da música pré-existente. E isso já corresponde, digamos, a uma especialização poética que já não é o verso improvisado por quem mal sabe ler e escrever. Claro. Mas Muitos deles são jornalistas, etc. E depois, como Que não sabem ler nem escrever. o caso da Amália é um caso especial, porque a Amália chega, de facto, aos anos 50, quando já tem 10 bons anos, 12 bons anos de carreira, e está farta de cantar guitarra a rimar com samarra e aqueles clichês. Bizarra Porque também é muito interessante vermos esta evolução de um fado com uma mensagem até social para um fado que eu diria que se torna inócuo em termos de mensagem, não é? Porque tem que passar pela rede da Trivial, censura, não é? inócuo, exatamente. Sim, para já um fado que tenha uma erudição de letra de poetas, não é? E aí há duas etapas também. Portanto, a Amália começa por tentar encontrar versos que encaixem nas métricas que se podem cantar nos fados tradicionais. Quadras, quintilhas, ou seja, estrofes com 4, 5 ou 6 versos, com 7 sílabas por verso, redondilha maior. Isto era a regra do jogo. Quando muito podia haver versos de 10 sílabas ou de 12 sílabas, mas tirando isto já não havia mais nada. Ou havia letras que já existissem que ela pudesse cantar nesses fados, ou então tinha que ter poetas que lhe escrevessem nessa métrica. E tem a sorte de ter o David Barão Ferreira, o Pedro Almeida de Melo, o Sidónio Muralha, uma série deles. Mas isso não chega porque eles estão limitados por essa forma. Até que em 1960 ela conhece o Alain Ullmann. Exatamente. E o Ullmann diz à minha senhora: escolha os versos que quiser que eu ponho em música. E portanto ela começa a cantar. Inverte por completa a ordem dos fatores. A ordem dos fatores. E portanto ela pode cantar inclusive a sonetos, que era uma forma incantável nas formas do fado tradicional, porque o Ullmann escreve uma melodia que sabe a fado. A Amália costumava dizer: canto aquilo que me sabe a fado. Portanto, que nós identificamos como fado, mas que têm uma forma musical muito livre, adaptada àquela que for a forma. Por exemplo, logo o Vagamundo, Luís Macedo, que é cada verso tem um número de sílabas diferente dos outros todos. E, portanto, no entanto, nós ouvimos e aquilo tem um equilíbrio formal, porque o Ullmann embrulha aquilo muito bem. E depois, a prova dos 9, em 65, a Amália canta Luís de Camões. Escândalo dos escândalos, como é que o fado se atreveu a tocar no VAT, no símbolo máximo da língua portuguesa. Como é que se atreveu a vestir Camões? E por outro lado, os fadistas já muito aborrecidos, porque isto já estava a ficar muito complicado. Diziam: a Amália agora canta letras a Picasso. Pois. E eles não conseguiam acompanhar o passo. Exatamente. Portanto, era um fogo dos dois lados. Os intelectuais, curiosamente, alguns, como o Hernani Cidade, que era o grande camoniano da época, não é? Dizia: não, é a melhor maneira de fazer com que o Camões chegue ao povo, e defendeu muito. Claro. Mas muitos intelectuais achavam, sobretudo os de esquerda, achavam uma coisa, uma heresia, não é? Zé Gomes Ferreira, por exemplo, uma coisa impossível. Embora ele tenha algumas letras que estavam uns belos fados. Pois, mas quer dizer, mas cada um na sua, que ele não havia ali misturas, e ainda havia muito esta tradição antifadista da oposição democrática, que era muito forte. Mas, portanto, as duas etapas: por um lado, primeiro, poetas eruditos que já tenham escrito ou que estejam dispostos a escrever versos que caibam nas formas do fado, e depois, de repente, compositores como o Ullmann que possam escrever música para letras de fado que não obedecem a essas normas. E depois, portanto, é toda a discografia dos anos 60, 70 da Amália. E depois, a seguir, vem o Carlos do Carmo, precisamente a partir, sobretudo, do Homem na Cidade, em 77, e depois até ao fim da vida, sempre a picar poetas, ou ir à procura de poesia já escrita, que ele acha que faz sentido no fado, ou a picar poetas para escreverem novas letras para fado. O Vasco Graça Moura, Rosarinho Pedreira, o Fernando Pinto Amaral, o Nuno Júdice, todos eles escreveram fado. Todos eles escreveram letras de fado. E portanto essa entrada na poesia erudita, que hoje em dia é muito frequente, quer dizer... Só falta o João Luís Barreto Guimarães, temos de desafiá-lo. Pois, por acaso, mas eu acho que o João Luís não é a veia dele. Não parece. Ele é do Porto, nem sequer é de Lisboa. Pois, que também não tem muita tradição fadista, não é? É verdade. E por falar em Porto... Mas o Vasco é do Porto e fazia fados lindíssimos. Bem, mas o Vasco era de todo o mundo, não é? Sim, mas era muito portuense. Era um humanista universal, não é? Era. Sim, mas gostava das suas raízes portuenses. E por falarmos em Porto, o fado é de Lisboa.
O fado nasce em Portugal, nasce em Lisboa. É uma canção lisboeta. Nasce na grande Lisboa. E depois é levado para Coimbra. Porquê? Porque Coimbra é o único sítio em que os rapazes podiam estudar. Claro. E portanto, mais era a universidades. cantiga da noite, era a cantiga da boémia, era a cantiga da farra, da night de Lisboa do século XIX. Certo, mas não E tem portanto, numa cidade universitária, em que por definição é uma zona de vida noturna, a canção da vida noturna de Lisboa é levada, mas com uma característica muito curiosa, é que o fado de Coimbra começa com as mesmas melodias que eram cantadas em Lisboa, mas é evidente que são os meninos que leram Musset, Victor Hugo, Claro, e que portanto, leram João de Lemos e Castilho, Exatamente, e portanto as exatamente. letras são sempre muito sofisticadas, mesmo enfiadas numa música que é uma música popular E simples. depois a música também Mas tem uma alma difere. mais trovadoresca, não é? O fado de Coimbrão. Sim, Mas trovadoresca Pois. em termos de imagem, não? Só no sentido em que é poesia culta. Raro, quer dizer, há aquelas coisas, a tricana da minha vida. Isso aí do São Paulo até à Lapa, aquelas não é? coisas. Mas isso é- Mas são clichês. isso é ação, é Cada género tem pronúncia, os seus clichês. Mas a na música realidade, diverge a mesmo. música começa a divergir a partir de finais do século XIX. Com o Hilário, em particular, e o Manassés de Lacerda, e depois com Exatamente. aquela geração de ouro do Armando Góis, do Edmundo Betancourt, sei lá, do Pai Paredes na guitarra, Exatamente. e por aí E fora. o Portugal. não sei O quê. Portugal a seguir, seguir, isso é a pois. geração a seguir ao Artur Paredes, não é? Sim. Mas o Portugal é da geração do Manel Alegre, Manel e dessa Alegre, gente sim, todos os anos mas é mais 50, esse- 60, mas sim. como o Brojo e outros assim. Não, mas estes são E o aqueles José anos. Afonso começa aí. Exatamente, são os anos 20, 30, os Menanos, Sim, o Menano, Betancourt, o Armando Góis, tio do Luís Góis, Sim, o Betancourt o Paradelo de Oliveira, essa gente. Já leva a canção de Coimbra para um sentido completamente diferente, até ritmicamente, harmonicamente, e é outro, portanto, é um primo que se afasta da um família. bocadinho mais maçador aqui entre nós. Não sei, quer dizer, depois Sim. aí já é uma questão subjetiva. Já é uma questão de gosto, mas, É, não, é evidente que é uma agora, questão de gosto. inclusive, Mas há fados de Coimbra lindíssimos. há fados de também. Coimbra lindíssimos, e muitas vezes há muita gente de Coimbra que nem gosta do termo fado, porque acham que aquilo É canção de Coimbra. é canção de São de Coimbra. Coimbra, pois é, muitas vezes Pois. referido assim. E até muitas vezes, quando nós fizemos a candidatura do fado a Património Mundial, fomos acusados de ter excluído o fado de Coimbra. E a nossa resposta honesta foi sempre: não escolhemos coisa nenhuma, o fado de Coimbra merece uma candidatura própria, e até se calhar já está na candidatura da Universidade a Exato. património, A património, como património pois. material. Exato, integrado. Portanto, não pomos o fado de Coimbra ou a canção de Coimbra, como não pomos o corridinho do Algarve ou ouvir o domingo. Quer dizer, são tradições diferentes, com crenças diferentes, embora tenham tido uma origem comum. E em termos musicais e de instrumentos, já falou na questão da guitarra só ter entrado posteriormente. Sim. Primeiro o fado era cantado, depois tem uma viola, não é? Depois Isso. entra a guitarra. Depois há ali um cânon que se fixa de certa forma nesta A guitarra e a viola. da Pois. guitarra e da viola. Pois. E depois temos a introdução agora de novos elementos e novos instrumentos, novas orquestrações. A coisa começa- Isto é fado, qual é que é depois a fronteira? Vamos ver, a coisa começa logo nos anos 50, quando o meu pai, Raul Neri, fundou o conjunto de guitarras Raul Neri, em que tinha 2 guitarras, uma viola e uma viola baixo. Uma viola baixo com 4 O cordas. que era muito exatamente. importante, porque era a altura em que a Amália estava a começar a fazer concertos em salas grandes, precisava de harmónicos no baixo para ter um apoio, porque não havia esta amplificação Pois não. gigantesca que nós temos agora, não é? Depois começam as gravações com a orquestra, que são naturais. Porquê? Porque já nos anos 40 a Amália, e antes dela, nos anos 20 e 30, a Hermínia Silva, a Ercília Costa, a Berta Cardoso, que iam cantar para a revista, eram acompanhadas por uma orquestra, não é? E a Amália grava com a orquestra, muito. Depois o Carlos do Carmo, a partir de finais dos anos 60, começa a gravar até com um combo de jazz do Tilo Krassman. Exatamente. E com o conjunto do Mário Simões. Mário Simões. Exatamente. Lopes de Lopes. Exatamente. E portanto, o Carlos Carmo depois teve um papel muito importante, porque foi o primeiro a gravar, por exemplo, com contrabaixo, cordas, em vez da viola baixo, porque era o Carlos Bica, que estava disponível, e era um músico fabuloso. O Carlos queria trabalhar com ele e, portanto, experimentou. Hoje em dia é o que se vê mais, o contrabaixo a substituir a viola baixa, até porque há poucos violas baixos. Há poucos violas e há muitos Embora desempregados. a técnica deve ser semelhante, porque são 4 cordas com a mesma afinação. Mas, Sim. Mas de qualquer forma, uma é de cada de pé, outra é com. O primeiro grande viola baixo, que foi o Joel Pina, que tocou com o meu pai, e depois no conjunto, e depois tocou com a Amália até praticamente. Morreu com 101 anos, né? E tocou até ao fim.
ele tocava bandolim. Pois. A técnica é exatamente a mesma, mas é um instrumento mais grave. Mas de facto não há muita gente a tocar viola baixo. E há muitos bons contrabaixistas de jazz desempregados. Toda aquela gente que saiu do Hot Club e dos cursos de jazz cá por todo o lado, e é muito fácil entrarem no universo. E depois foi-se expandindo. E a sua pergunta aplica-se não só à questão dos instrumentos, como a tudo no fado. Quer dizer, nós não podemos esperar que um género cristalize numa fórmula, entre aspas, pura. Não é? Nunca aconteceu. Ou seja, aquilo que nós juramos que é o fado autêntico, quando apareceu o Marceneiro, a Berta Cardoso, a Ercília Costa, todos, o Joaquim Campos, todos estes grandes fadistas dos anos 30 eram acusados pelos tradicionalistas de estarem a trair o fado, não é? Estavam a fazer uma coisa que já não era fado. Hoje em dia os puristas atuais juram pelo que eles faziam. Tem-nos como referência. Esses é que são os puros, não é? Aliás, há uma letra antiquíssima que diz que volte ao teu cruzeiro os fadistas de outrora. Sim, há sempre essa nostalgia dos fadistas aliás, de outrora. a igreja de São de Estevão, porque esse também é o tempo das primeiras gravações, não é? Portanto, a primeira coisa que nós ouvimos são esses, os fados mais antigos que ouvimos. Toda a gente acha que as suas memórias mais antigas são eternas. São eternas no sentido retrospectivo, não é? E que em termos históricos só agora que as coisas estão a mudar. Não, há um processo de mudança constante. E portanto, vamos lá ver. Se tudo mudar, deixa de ser fado. Se não houver nenhuma ligação a uma raiz, a alguma continuidade, é outra coisa. Se o essencial se mantiver e for sendo transformado e combinado com outros elementos, é a evolução natural. E nós não podemos esperar que um rapaz ou uma rapariga com 20 anos que está ligado à internet, que ouve as músicas do mundo todas, que ouve hip-hop e rap e música brasileira e novas músicas repetitivas e house e funk e não sei o quê, que depois chega ao fado e vai cantar exatamente como o do Alfredo Marceneiro, até porque cantaria mal. Isto era uma coisa que o Carlos do Carmo costumava dizer. Eu ouvi os melhores. Porquê é que eu agora hei de me contentar com imitações dos melhores? E ele, aliás, tinha uma grande voz, o Carlos. E tinha uma belíssima voz. Mas, portanto, eu acho interessante ver. Eu conheço bastante, acompanho bastante estas novas gerações de fadistas. Acho muito engraçado ver que eles combinam duas faces na mesma moeda, como costuma acontecer com as moedas. É verdade. Ou seja, por um lado, gostam de experimentar e fazer cruzamentos. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona. Quando não funciona, o pó cai e acabou. Quando funciona, é um degrau em frente. Mas têm muita noção de património, de transmissão. Gostam de cantar os fados antigos, mesmo que cantem com letras diferentes, com acompanhamentos diferentes, têm uma noção de continuidade, de saber de onde é que vêm, para poderem saber para onde é que querem ir. E eu acho que quando isso acontece, claro que é fado. Claro que é fado. E o fado também se irá universalizar, sairá das fronteiras portuguesas, exatamente por isso, por também recolher elementos e sonoridades de outros lados, terá também essa capacidade de... Em teoria, sim. E no Japão já. O Japão são aquelas discípulas da Amália, cantam mal que se farta, e não é próprio. Porque isso são quase clones. São clones, não é? Portanto, não contam. É mais fácil, sem querer poetizar demasiado, eu acho que o fato está muito ligado à língua portuguesa. E, portanto, os casos mais felizes de cruzamento que eu vi com músicos não portugueses no fado são ou com brasileiros, por exemplo, o Ivan Lins. E o Caetano Veloso. O Caetano cantava de Deus, não é? Cantava muito bem, quando isso era ousado, não é? Mas o Chico com o fado tropical, o Ivan Lins compôs fados lindíssimos que ele próprio canta. Alguns dos músicos africanos também, sobretudo os cabo-verdianos, adaptam-se muito facilmente ao fado. Até se calhar por esta redescoberta do fado como tendo origens no Brasil, pode até aumentar o interesse dos brasileiros pelo fado. Mas o que é certo é que estatisticamente, objetivamente, não há um número suficiente de fadistas, quer como compositores, quer como intérpretes, que tenham marcado uma presença muito significativa. Portanto, serão sempre exceções. Por alguma razão parece ser uma coisa muito endógena e muito localizada aqui no retângulozinho. Ou seja, o fado vai continuar
Isso sem dúvida. O Carlos do Carmo costumava dizer que o melhor ainda está para vir. Exatamente. The best is yet to come. Também é uma canção. Aqui também já agora, yes we can. Yes we can. Ou como diria o Jorge Palma, não é? Ainda há muita estrada para andar e a gente vai continuar. Ou isso é alguma coisa. E agora para rimar e temos que acabar aqui. A gente fartou-se de aprender com o Rui. É por isso que ele é professor também, é porque ensina. Obrigado, foi um gosto. Foi fantástico. Foi fantástico. Nós ficamos por aqui, antes de agradecendo mais uma vez ao Rui Vieira Neri. Eu sugeria 2 livros, para além de ouvirem fado, com certeza, mas sugeria 2 livros. Um que é um clássico, A História do Fado, de Pinto de Carvalho, de Tinop, escrito em 1903 e que recolhe algumas histórias antigas daquele fado, daquela época em que o fado começou nas ruelas de Lisboa em meados do século XIX. E outro do nosso convidado, Rui Vieira Neri, para uma história do fado. Deixo-vos aqui estas 2 sugestões. Rui, mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite. Foi um gosto também. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana, Lourenço. Este programa teve o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.